Olá, temporada finalizando, então vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. E nós estamos muito felizes porque passamos aqui 14 semanas, na verdade 13, essa é a 14, né? E estudando a Palavra de Deus, estudando sobre o livro de Efésios através do nosso guia de estudo da Escola Sabatina. Se você ainda não tem esse guia de estudos, você tem que correr agora tem que correr. Você tem que ir lá no site cpb.com.br, fazer o seu pedido, a sua assinatura. Mas olha, eu falei que tem que correr porque na próxima semana nós já estamos numa nova temporada, né? E aí você precisa ter a lição na mão para não perder nenhuma semana de estudo. Então procure aí, talvez tenha na sua cidade aí, é a Casa Publicadora Brasileira. E aí você pode ir lá e adquirir lá pessoalmente a sua lição e você vai poder estar acompanhando com a gente esse nosso estudo. Mas olha, gente, foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, nos acompanhando, encaminhando essa mensagem para outras pessoas também. Foi muito legal, foi muito bacana. Nós estivemos olhando aqui os comentários que vocês toda semana colocam aqui e a gente também lê os pedidos de oração que são feitos e é muito importante você colocar o pedido de oração aqui. É muito importante porque nós paramos para ler e para orar e olha só, não é só a gente aqui do Classe Professores. Quantas pessoas têm assistido aqui, ó, sempre em mais de 20 mil visualizações por semana aí. Então, é legal porque tem muita gente orando pelo seu pedido. E aí você pode fazer isso aqui, mas olha só, lá na sua igreja talvez tenha um grupo de oração, né? Vocês têm algum ministério de oração, leve esses pedidos de oração para lá também. Vamos todos juntos orar para que Deus abençoe a nossa família, a nossa vida, para que Deus dê a bênção que nós tanto estamos precisando. Então vamos fazer isso todo mundo junto. Somos uma família ou não somos? Somos irmãos, né? Então vamos fazer isso um pelo outro, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já dá uma olhadinha aí, vê lá, olhou? Então, tá inscrito? Se não tiver, já clica lá no botão de inscrever, tá? Talvez até você está inscrito, mas não ativou o sininho. É importante ativar também para você receber as notificações dos novos conteúdos. E, ó, gente, vai lá, vai no joinha, clica lá, isso é muito importante, tá? O YouTube olhando e fala, ele gostou desse conteúdo, então vou levar para outra pessoa. E aí, olha só, a mensagem vai estar sendo espalhada de maneira aí que nem a gente consegue imaginar, tá? Gente, nós, como eu falei, ficamos felizes porque através desse estudo aqui a gente conhece pessoas e eu até vou citar aqui 2 nomes que eu separei aqui para a gente estar mandando um abraço especial. E o primeiro vai para a Cleonice Araújo, lá de Maceió, Alagoas, e o outro é o Antônio Melo, de João Pessoa, na Paraíba. Olha, um abraço todo especial, obrigado pela companhia de vocês, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, a gente ficou aqui um trimestre todo com essas pessoas maravilhosas que eu tenho aqui do meu lado, tá? E eu queria, para você que está vindo aqui pela primeira vez, não sabe quem é aquele que está do seu lado? Bom, aqui do meu lado é o Rômel. O Rômel é da Igreja Adventista Central de Brasília, né? Exatamente. Eu fui o estrangeiro aqui esse trimestre, foi mas maravilhoso. Sempre muito bem tratado e um grande prazer estar aqui com vocês no Lago Sul. Bom, foi um privilégio para a gente a sua companhia, viu? Valeu demais. Do lado do Rômel está a Lívia. Lívia é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. É de casa, né, Lívia? Já de casa. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, Rafael. E ao lado está o pastor Davi Sabino. Aqui do lado da mãe, né? Que é a mãe aqui. A mamãe, né? A mamãe Lívia, né? A mamãe, né? Você que acompanha a gente já de outras temporadas sabe do que o pastor está falando. E pastor, então já que é para entregar, né? Eu estava lendo um comentário lá e eu vi bem assim, esse pastor não é o pastor Sabino, não, é o pastor Sabido. Sabidão, né? Bem legal. Obrigado pela companhia de vocês, gente. Vamos orar mais uma vez. Pastor, ora pra gente. Oremos. Querido Deus, que alegria poder partilhar destes momentos com os amigos, aqui direto do Classe dos Professores, mas também dos amigos que nos acompanham à distância. Que privilégio esse trimestre poder ter estudado temas tão ricos, tão profundos para a nossa reflexão e meditação na salvação. Estamos terminando este trimestre, queremos que o Senhor continue conosco nesta última lição
para que ela ainda nos abençoe com as bênçãos que o Senhor preparou para este estudo. Em Cristo oramos. Amém. 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 Bom, gente, se você ainda não leu a lição de hoje, né, a introdução, né, a lição de sábado, você não viu ainda, mas lá está falando sobre a torre que tem lá em Londres, né? A torre não, melhor, a roda gigante lá em Londres. Eu falei torre porque ela é muito alta, cerca de 135 metros, né? É isso que tu fala aqui na lição, né? Cerca de 135 metros de altura. E, gente, mas eu não vou muito longe não, tá? Eu fui no Beto Carreiro um tempo atrás, e aí a gente estava lá passeando no parque, e aí a minha esposa, a Meiriane, aqui vai um abraço especial, um beijo para você, Meiriane, a mulher mais linda que existe. Mas olha só, a gente estava passeando e aí ela falou assim, eu vou lá na torre, né? E eu morrendo de medo, mas não queria admitir. E ela foi... Ela também deu um certo azar, porque ela acho que ela ia só brincar de ir na fila, mas ela chegou e ela era a última pessoa para completar as cadeiras. E aí a pessoa já pegou ela já pelo braço e já levou. Acho que ela ia voltar, acabou não conseguindo voltar. Ela foi na torre, desceu, chegou lá amarela lá embaixo. Aí, enfim, ela perguntou, e aí, você vai? E eu, não, vou mandar mais um pouquinho, com medo. E a gente deu mais uma volta lá, passamos pela torre e ela já começando a me zoar, né? E eu pensando, gente, nós vamos chegar no apartamento depois e ela vai começar a falar para a família que eu fiquei com medo e vai ser uma zoação só, então eu vou ter que ir lá. E aí eu fui lá na torre, eu desci a torre lá e assim, a minha experiência, ela não foi muito boa em relação àquela sensação, porque desce muito rápido e tal, eu não gostei muito não, viu? Mas uma coisa me chamou muita atenção e aí é que eu quero destacar. Quando a gente sobe, que chega lá em cima, gente, a torre é 100 metros de altura, né? Então a gente tem uma visão panorâmica ali, é uma vista maravilhosa, uma vista linda que a gente tem lá de cima. A gente consegue visualizar coisas ali, né, que sim, são distantes, mas olhando lá de cima você consegue ver tudo lá, uma vista maravilhosa, sensacional. E é isso que o livro de Efésios proporciona para a gente também. Ele não é o livro mais longo da Bíblia, né? Ele não é o maior livro da Bíblia, mas ele é um livro que dá para a gente uma visão panorâmica das coisas. Né? E é uma visão realmente de tirar o fôlego. E nessa semana, né, pastor, a gente vai, como é a última semana, é o encerramento eu ia falar trimestre, são 14 lições, né? É o encerramento da nossa temporada, a gente vai fazer um resumo aqui, capítulo por capítulo. E pastor, já começando então pelo capítulo 1, né, eu queria que o senhor fizesse um resumo para a gente do que foi esse capítulo aí para a gente. Nossa, que fantástico, né? Olha, a gente precisaria estudar essa lição outra vez, né? Para a gente cobrir tantas coisas lindas que foram. Mas o que eu diria, Rafael, desse trimestre, especialmente aqui na lição de domingo, olha, a lição, capítulo 1, a parte de domingo aqui, que maravilha das maravilhas Paulo estar falando do que Deus lhe falou, repartindo conosco sobre o mistério que Deus revelou para ele. Isso é Romanos, isso é Efésios, né? O livro de Efésios não está falando sobre a nossa miséria, né? Sobre a nossa vida sombria, de problemas, não. O livro de Efésios abre uma porta de oportunidades maravilhosas para todo aquele que crê em Cristo, né? Ele abre um mundo de possibilidades na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus chamou Paulo e disse, Paulo, eu vou revelar a você coisas misteriosas. Nós pensávamos, né, nós naquela época, né, pensávamos que nós estávamos excluídos, que Deus amava só os judeus. Aí vem Efésios. Deus chama Paulo e revela o mistério. Não, Paulo. Não é assim. Eu amo a todos. Os judeus, eles foram rejeitados, mas não para sempre. Como nação, eles perderam o privilégio, mas como indivíduos, eles mantêm a oportunidade. Que coisa linda é estudar o livro de Efésios, né? Nós que poderíamos estar em desesperança, em desvantagem, Deus chega e diz, agora todos são um em Cristo. Este é o grande mistério, que na verdade a palavra mistério na Bíblia quer dizer uma coisa inédita, inesperada.
Ninguém esperava que Deus fizesse uma revelação como essa. E aí ele fala de como isso aconteceu, né? Desde a fundação do mundo, desde tempos eternos. Ele abre um leque de compreensão de como é que isso realmente foi estabelecido. E Paulo fica maravilhado, estarrecido com tudo aquilo. E ele abre o livro de Efésios, louvando a Deus com a sua rica teologia de gratidão a Deus pelo grande dom da salvação. Maravilha. Rômel, capítulo 2 de Efésios, o que você poderia destacar para a gente? Rapaz, é um capítulo muito denso, né? Aqui a gente encontra, por exemplo, o verso 8, que é praticamente um resumo do processo de salvação. Ele fala, porque pela graça vocês são salvos e mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso é pura justificação pela fé, né? A lição até menciona sobre Martinho Lutero ter sido transformado por Efésios 2, 8 a 10, ter construído alguns aspectos da sua teologia, do sola gratia, sola fide, por aí vai, né? E também um clássico sermão pregado por John Wesley, lá no século XVIII. Então a gente vê essa mensagem, uma mensagem transcendental, e os 3 pontos que são reforçados aqui me fazem pensar nos 3 passos do processo de salvação, né? A justificação, a morte de Jesus na cruz, ela nos salva, ela nos renova, ela nos transforma. O processo de santificação, em que a nossa vida vai sendo transformada no decorrer do tempo, e aí entre o aspecto aqui da união dos gentios e judeus, já não há mais aqueles conflitos, agora se tornam só um povo de Deus. E por último o aspecto da glorificação, porque é para onde a salvação nos conduz, né, para a coroação de Cristo, para a vida eterna. Então a gente tem aqui praticamente a vida cristã toda, o processo de salvação resumido num capítulo. Maravilhoso. Maravilha. Você que está na sua casa, por que você não vai agora nos comentários lá e fala pra gente como tem sido a sua caminhada aí na sua vida cristã? Fala com a gente aí, deixa a gente ler esses comentários aí e com certeza vai ajudar também outras pessoas. Às vezes tem gente aí tendo uma certa dificuldade para trilhar esse caminho, essa jornada, né, cristã, e aí vai ver como que está a sua vida, como você tem feito, como tem sido a sua experiência, e com certeza vai encorajá-la também, tá? Não deixa de fazer isso não, viu? Depois eu vou ler lá, eu vou cobrar, viu? Lívia, bom, na hora que eu te apresentei, eu não falei da pipoca, né? É a pipoca que está do seu lado, aí, Lívia? É a pipoca. A pipoca, ela pensou, ela... aqui, ó. Aí, pipoca. Essa é a pipoca, está diz... participando aqui com a gente também. Ou como diz a minha sobrinha, cadê a popoca? A popoca. A popoca. É a popoca. A gente falou da dela, Isabela. levantou a cabecinha comigo, já deitou de novo. Essa aqui é minha companheirinha. Maravilha. Lívia, capítulo 3. Fala pra gente aí, o que a gente pode aprender do capítulo 3? Paulo fala muito de si no capítulo 3, né? Ele diz aqui no versículo, no verso 1, ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. Paulo tem uma história muito bonita, né? Ele era um judeu, ele foi criado ali no templo e um fiel guardador das leis. E quando tudo aconteceu ali na morte de Cristo, ele era um dos principais perseguidores. Ele perseguia e matava os cristãos. E essa era a vida de Paulo. E aí tem a musiquinha, né? Lá se vai Paulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos e cai do cavalo. E Paulo cai do cavalo e ele encontra Jesus. E esse encontro muda ele, porque aqui ele fala, ele se diz prisioneiro. Aqui no verso 8 ele diz que ele é o menor de todos os santos, mas ele se considera agraciado porque ele diz que pregar aos gentios o evangelho das sondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Lá na frente, no versículo 19, Paulo fala que é um privilégio conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo foi chamado a pregar aos gentios, ele foi enviado aos gentios. Então ele foi enviado a culturas muito diferentes da cultura judaica. Embora judeu, né? Ele Embora teve que judeu, dizer, olha, eu tive o privilégio de ser o escolhido, né? Nação e tal, mas agora Deus está estendendo a você. Exatamente. É muito bonito, realmente. E Paulo entendeu isso, por isso que aqui antes ele fala, né, que Deus deu a ele conhecer um mistério. Porque lembra quando lá na lição anterior, acho que foi na lição
2, na segunda lição, nós falamos da plenitude dos tempos. Existia um tempo separado para o povo judeu. E esse tempo não era para que os judeus fossem realmente só escolhidos, exclusivos, só nós somos o povo de Deus. Não, eles tinham uma missão, que era levar Jesus a todo o povo, nação, tribo, que foi a promessa de Deus lá em Abraão, que todas as nações da terra seriam abençoadas. E os judeus, infelizmente, falharam nessa missão. E aí, no apedrejamento de Estevão, no ano 34, o evangelho realmente foi aberto aos gentios. E hoje nós somos o Israel espiritual, né? Todos aqueles que aceitaram a Jesus agora são o Israel espiritual que esperam retornar, esperam novos céus, nova terra, esperam a cidade de Jerusalém santa. Então, Paulo teve um grande privilégio, porque ele esteve dos dois lados. O lado do legalista, e ele era muito sincero, né? Paulo era muito sincero naquilo que ele fazia, ele perseguiu os cristãos com muita sinceridade. E quando ele se encontrou com Jesus, esse amor por Cristo também foi muito sincero. E isso fez com que Paulo não medisse realmente esforços ou sofrimento ou nada. Ele tinha as dificuldades dele, ele foi preso, né? No final ele foi morto, mas ele falava que sofrer por amor de Cristo era sim uma grande honra, era uma grande alegria. Então nesse capítulo 3, Paulo fala muito disso, né? Dessa experiência pessoal que ele teve e o tanto que ele se sentia agraciado em pregar o evangelho. Todos os capítulos são tão ricos, né? E é difícil você resumir, né? Porque é muita coisa boa para a gente falar de cada capítulo. Mas, pastor, a missão do capítulo 4 aí é do senhor. Quero que você me fale sobre isso. A palavra que resume o capítulo é unidade. Sem dúvida alguma, né? Uhum. Gostei aí do que já foi dito, né? Que bênção foi a lição do trimestre. Então, o capítulo da quarta-feira é a unidade. No mundo de tantos deuses, de tantas ideologias e filosofias, na época, né, Império Romano e tudo, né, Rafael? E num mundo como o nosso também, né? Um só Deus. Né? No mundo de tantos deuses, do panteão romano, né? Não é do panteão grego, mas do panteão romano, suas deidades e divindades, né? Até o imperador se arrogava o Deus e tal, né? Ele diz há um só Deus, há um só corpo, né? Uma só esperança, um só batismo, uma só fé, e etc. Então o capítulo 4 é o capítulo da unidade, que nós temos que estar unidos a Deus para estarmos unidos entre nós. Ah, maravilha. Rômel, capítulo 5, agora é com você. A missão é sua. Outro capítulo muito denso, muito profundo, né? E aqui eu vejo um recurso literário que muitas vezes a gente usa para fazer redação. É um negócio chamado roadmap. Você, logo no comecinho, ali na introdução, você já meio que diz o caminho por onde você vai trilhar ali na sua escrita. E Paulo diz nos versos 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E ele começa a abordar vários aspectos com relação às obras humanas e tal, e depois ele traz aqui meio que um curso sobre o casamento, né? Aqui é uma base aqui do Ministério da Família. E então ele coloca assim esse relacionamento tanto vertical quanto horizontal. Né, o segredo de que para que nós nos relacionemos bem com as pessoas que estão próximas de nós, começando das mais próximas, seja o meu cônjuge, seja a minha família, né, para que esse relacionamento horizontal seja harmônico, nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento vertical, buscarmos ser imitadores de Deus, buscarmos olhar para Deus, desenvolver o relacionamento com Deus. Então ele ao mesmo tempo é bastante teológico, né, pastor? É verdade. Mas também pragmático nas coisas do dia a dia ali, e ele consegue equilibrar esses aspectos, tanto da teoria quanto da prática. E você vê, né, Rômulo, a centralidade que Paulo dá à pessoa de Jesus. Exatamente. Esse é um ponto essencial. Maravilha. Lívia, último capítulo, você viu aí, né? Você viu de casa aí também, né? O livro passa aí voando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora é o capítulo 6, para encerrar, Lívia, faz para a gente fechamento aí. Aqui no início do capítulo 6, Paulo fala do lar cristão, né? E eu só quero chamar a atenção para um verso, que é o verso 4, que ele fala para os pais.
não provocar nossos filhos à ira, mas criar-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, para nós, né, agora eu tenho que falar dos meus filhos. Lá vai a mamãe. Agora é a mãe. É uma sabedoria realmente que vem de Deus, né? Porque aprender a lidar com cada filho, não trazendo eles à ira, mas sim trazendo-os à reflexão, ao crescimento, né? E incentivá-los sempre a buscar o melhor. Porque às vezes, infelizmente, como pais e mães, a gente não faz isso. Às vezes a gente quer impor algumas coisas, ou mesmo que a gente esteja conduzindo para um caminho bom, mas da maneira, às vezes, como nós, pai e mãe, fazemos isso, a gente, às vezes, desanima o coração dos nossos pequenos. Então, isso é sempre uma coisa que eu medito. Mas, assim, o grande finale, né, pastor Davi? A cereja do bolo. Vamos lá. A cereja do bolo é quando Paulo vem aqui e fala da armadura de Deus. Né? Os soldados, quando iam para a batalha, eles usavam armaduras, escudos e capacetes e armas, a fim de quê? De se proteger. Só que aqui Paulo nos faz uma exortação e ele fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra a cilada do diabo. E aqui é uma coisa muito importante, porque eu sei que não sou só eu que às vezes caio nisso, eu sei que é uma coisa muito recorrente para todos nós. E, de novo, eu volto na lição passada, algumas lições anteriores que nós falamos do poder da língua, né, daquilo que nós falamos e do que falamos. E a gente esquece que a nossa luta não é contra as pessoas. Nós não podemos lutar contra uns aos outros. Capítulo 4 fala da unidade. E nós não lutamos contra pessoas. E aqui Paulo fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos que ter sempre em mente que eu não combato o Rafael, eu não combato o Romeu, eu não combato o meu marido. Eu tenho que trazer que eu estou combatendo, na verdade, o quê? O diabo que quer levar o máximo de pessoas que ele puder à perdição. E isso não é uma coisa fácil de ser lembrada no dia a dia, né, pastor Davi? A oração de Cristo, mas livra-nos do mal, né? Livra-nos. Então, aqui Paulo nos exorta, e a grande cereja do bolo é: nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, para saber que nós lutamos contra um diabo que não está brincando em serviço. Ele todos os dias acorda muito disposto, ele nem dorme, muito disposto a realmente nos levar. A figura de linguagem que a Bíblia usa é bem agressiva, né? Como um leão, né? Como um leão, e ele está sempre ao nosso redor, esperando a oportunidade realmente de nos destruir. Como disse alguém numa frase lá da internet outro dia, que não brinque de ser cristão, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. É verdade. Então, aqui Paulo fala que nós temos um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa espada, ela é o nosso guia, ela é a verdade absoluta, ela é a palavra de Deus. Então, nós não podemos brincar de ser cristãos e não podemos realmente desanimar ou nos cansar. Nós temos que continuar firme, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre nós. Amém. Então, pessoal, olha só. Na segunda fala da Liv, na verdade na primeira, ela falou sobre uma missão, né, que nós temos. E eu vou dar aqui um spoiler aqui para você. Acho que você até já deve ter recebido a sua lição. Se você vê a assinatura, você já recebeu aí com um mês de antecedência, né? Mas se você não tem a lição aí ainda, olha só, o tema do nosso próximo estudo, da nossa próxima jornada de estudos, é Missão de Deus, Minha Missão. Olha só, bem interessante, né? Então já vai adquirir sua lição se você não tem ainda, para a gente dar continuidade com o nosso estudo. Porque o Classe Professores nessa temporada está acabando agora, viu? Mas nós queremos iniciar uma nova temporada juntamente com você também e unidos pela Palavra de Deus para juntos irmos para o céu, viu? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa temporada de estudo aqui, onde nós estudamos o livro de Efésios. Quantas coisas boas nós aprendemos, Senhor. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, somos limitados, mas pelo Teu poder, pela Tua palavra e, claro, munidos da Tua armadura, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado mais uma vez por sua companhia. Nos sigam em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro na nova temporada.